É verdade que Jesus, ele vira para Pedro e ele fala que Pedro ainda não era convertido? Que Pedro ainda não era um crente? Vamos ver isso na Bíblia? Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o Samuel Henrique e eu venho aqui mais uma vez trazer uma pequena mensagem nesse canal e eu também espero que possa edificar as nossas vidas, mas com essa mensagem não somente edificar, mas também abrir os nossos olhos para a gente ver se o que a gente está fazendo é certo ou não. Em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, a Bíblia diz exatamente assim, vamos lá? E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Isso daqui é muito importante, por quê? Porque você vai perceber que Jesus ele vira para Pedro e ele diz que Pedro ainda não havia se convertido. Ele fala: Simão, quando tu te converteres, aí você confirma os teus irmãos. Algumas versões vai estar escrito aí: você ajuda os teus irmãos. Olha para mim. Isso aqui é importante porque algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos acreditam, que eu também acredito, que nesse exato momento Pedro ele achou que ele estava bom. Pedro achou que ele estava num patamar superior cristão, vamos dizer assim. E Jesus percebe que isso pode trazer uma grande perturbação para ele. E não somente para ele, mas também para o reino. Então, Jesus ele avisa Pedro nesse momento. No versículo 31, a Bíblia diz assim: Simão, Simão, Satanás me pediu a sua vida para se andar como trigo. Você percebe que Jesus ele não chama Pedro de Pedro. Jesus chama ele de Simão. E nós todos sabemos que Simão era o velho homem de Pedro. E quando Jesus ele fala Simão, ele estava dizendo: velho homem, velho homem. Você acha que está bom. Você acha que está bom no Evangelho. Está caminhando 3 anos e meio comigo, mas ainda não se converteu. Ainda tem um probleminha que ainda precisa consertar. Jesus chama Pedro de Simão, chamando ele de velho homem, chamando ele do antiga pessoa que ele era, antes dele vir para Jesus. Isso é um problema. Já pensou você caminhando 3 anos e meio com o seu pastor, você caminhando 3 anos e meio com o seu líder, com a pessoa que orienta você, você caminhando anos e anos, e a pessoa que te orienta, a pessoa que é o seu líder, a pessoa que é o seu pastor ou a sua pastora, vira para você e fala que você ainda não se converteu? Você vai ficar triste ou você vai ficar feliz com isso, como se fosse um aviso para você transformar de vida? Muitas das vezes a nossa reação é da gente ficar triste, ou até mesmo ficar com ira no coração, ficar nervoso. Poxa, mas eu ainda não me converti, estou há tantos anos no Evangelho, eu prego a palavra, eu louvo na casa do Senhor, eu faço a obra, eu limpo a igreja, Pois é, mas Pedro, mesmo caminhando 3 anos e meio com o dono da vida ainda chama ele de velho homem, velho homem, velho homem. E ele diz: Satanás me pediu a sua vida para se andar como trigo. O que é se andar como trigo? Tem uma música muito antiga, as pessoas elas cantam aquela música: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E quando eles cantam essa música, como que eles dançam? Eles dançam sacudindo. Eles dançam, chacoalhar, de um lado para o outro. Eles pulam de um lado para o outro. Então, cirandar
é jogar de um lado para o outro. Então, quando Jesus ele fala para Simão, nesse caso, Simão, Simão, Satanás me pediu a sua vida para se andar, ele estava dizendo, Simão, enquanto você não se converter de verdade, Satanás vai pegar a sua vida, vai jogar de um lado para o outro e vai fazer o que quer. Porque crente que não se converte de verdade, a pessoa que entra na igreja, mas não morre para o mundo, vira ciranda na mão de Satanás. Satanás pega a pessoa, joga de um lado para o outro e faz o que quer. É exatamente isso que ele faz. E é exatamente isso que Jesus estava avisando Pedro. Pedro, se você não se converter de verdade, meu camarada, Satanás vai fazer uma bagunça na sua vida. Satanás vai jogar você para lá, vai jogar você para cá, vai fazer você uma exata barata tonta. Então ele fala, Simão, Simão, Satanás me pediu a sua vida para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé ela não desfaleça. Olha o versículo 32. Que ele continua dizendo, e tu, quando te converter, confirma os teus irmãos. Olha cá, ô Jesus, estou andando 3 anos e meio contigo, não sou crente ainda? Pois é, não se converteu. Ainda precisa melhorar. Assim como todos nós precisamos melhorar. Tem um pastor muito famoso, ele prega uma frase que eu acho muito importante para quem é pregador. Ele fala que muitas pessoas, quando são chamadas para pregar o evangelho, uma das coisas que elas perguntam quando são chamadas é quantos membros tem na sua igreja? Porque dependendo da quantidade, ela não vem pregar. Dependendo da quantidade de membro que tiver na igreja, ela fala, olha, para mim não dá. Eu não posso pregar nessa igreja. Tem um pastor por aí que ele foi convidado para pregar numa igreja uma vez, e ele perguntou para o pastor quantos membros tem na igreja, e o pastor disse, olha, aqui nessa igreja tem 300 membros. Então ele disse, o pastor me perdoa, mas não dá para mim. Não dá para pregar nessa igreja, porque eu só prego para mais de 1000. Não prego para 300 pessoas. Esse pastor falou, ok. E ele ainda usou uma palavra muito vulgar, que ele disse, olha, você não pode colocar um Titanic dentro de uma piscina. Isso é um problema, porque muitas das vezes tem muitos crentes por aí que eles acham superiores, que eles se acham superiores uns aos outros. Porque eu conheço alguma coisa, porque eu faço acontecer. Não somos nós. Se não for a presença de Deus na sua vida, não vai resolver absolutamente nada. Caso contrário, a gente vai ficar igual Pedro. Vamos ser um cristão que nem Simão e não que nem Pedro, de Atos capítulo 3 em diante. A nossa vida tem que ser transformada não somente fora, mas também dentro, porque nós não somos crente dentro da igreja, nós somos crente fora da igreja. Porque ser crente dentro da igreja é trivial demais, é fácil. Você sabe quando que você é crente de verdade? É quando o seu pastor não está te vendo. É quando o seu marido não está te vendo. É quando a sua esposa não está te vendo. É quando você está sozinho, que ninguém está vendo você, que você ainda permanece sendo fiel. Que você ainda permanece sendo a mesma pessoa que você é dentro da igreja. Aí você é crente de verdade. Quando ele falou para Simão, quando você se converter, você ajuda os teus irmãos. Porque nesse momento algumas pessoas acreditam que ele estava se achando superior demais. Então ele disse, olha, baixa a bola aí. Baixa a bola, porque o grande aqui sou eu, não é você não, tá? Quem faz sou eu, Pedro. Quem faz sou eu, Simão. Quem faz sou eu, pregador. Quem faz o movimento na igreja, você até louva bonito, você até prega bonito, você até faz a diferença, mas o dono da obra ainda é Jesus. Nós precisamos entender isso dentro de nós. E olha, quando ele diz, quando você se converter, deixa eu perguntar, quantas pessoas tem que ter na igreja para tu pregar? Quantas pessoas tem que ter na igreja para a gente poder ir levar uma mensagem? Porque dependendo da quantidade, tem gente que não vai, e ele recusa. Quantas pessoas tem que ter na igreja? 50, 60, 100 pessoas? Sendo que na Bíblia, o próprio Jesus ele disse que para ele, se tiver 2 ou 3, já é o suficiente.
E muitas das vezes nós ficamos nos achando, não, para mim tem que ter tantas pessoas, tem que ter luzes, tem que ter bateria, tem que ter saxofone, tem que ter um microfone bom, tem que ter... Mas peraí, é gostoso você pregar numa igreja que acontece as coisas, que tem um grupo de louvor, que tem uns microfones bons, que tem umas baterias legal, não é? Que o pessoal te recepciona bom, é gostoso e é honra isso, eu entendo que é honra. Mas e quando tu for convidado para pregar num lugar onde não tem nada disso? O que é que você vai fazer? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser que nem Simão ou nós vamos ser que nem Pedro, convertido de verdade? Que quando ele se converteu, aí sim ele fez a diferença. Aí sim ele aceitou ser tratado por Jesus. Quando alguém nos repreender, qual vai ser a nossa atitude? Nós teremos a atitude de Simão ou nós teremos a atitude de Pedro? Quando alguém falar para nós que nós não estamos prontos para algo do Evangelho, que você não está pronto para pregar ainda, às vezes você até tem um chamado pastoral, mas não é o momento. Às vezes você até tem um chamado de cuidar de uma igreja, de tocar uma igreja, mas ainda não é o momento. O que atrapalha a vida de muito crente por aí é elas quererem pegar prova com a mão. Às vezes tem um chamado de pastor, mas o teu chamado não é esse ano. Talvez o chamado é ano que vem. Ainda tem que acontecer uma preparação no Evangelho. Em 1 Timóteo 5:22, Paulo fala: não se precipite em pôr as mãos a ninguém. Paulo está orientando uma orientação divina e apostólica. Ele está dizendo a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, ou seja, não ordena a pessoa ao ministério antes do tempo ou fora do tempo, porque isso pode acontecer uma perturbação no reino, isso pode trazer um problema, isso pode acontecer uma catástrofe no reino espiritual e também físico, porque muitas pessoas têm o cargo, mas não têm o reconhecimento. Às vezes a pessoa é pastor, mas as pessoas lá fora não reconhecem ela como pastor. As pessoas são presbítero, mas lá fora as pessoas não reconhecem o presbitério dela. A pessoa é missionária, mas missionária do quê? Missionária da rua? Missionária da esquina? Que tipo de obra você está fazendo para você honrar o que Deus te deu? Nós temos que entender isso daí. Às vezes você tem até o chamado, mas ainda não é o momento. Os discípulos tiveram que andar 3 anos e meio com Jesus para depois eles começarem a engrenar de verdade sozinho. Você lembra de Davi? Quando Davi foi ungido como rei, em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Samuel foi até a casa de Jessé o Belemita. A Bíblia diz que ele derramou o azeite sobre Davi. E aí Davi foi ungido como rei. Mas olha para cá, aproximadamente 13 ou 14 anos depois, Davi foi sentar no trono. Por quê? Porque tudo na vida tem que ter uma preparação. As pessoas que entram no ministério sem preparação pode trazer uma grande perturbação para o reino. E isso acaba destruindo muitas pessoas. Muitas das vezes o que nós falamos em cima do púlpito pode afastar muitas famílias do Evangelho, porque ao invés de pessoas falar aquilo que vai agregar na vida das pessoas, elas mais atrapalham. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo e puder compartilhar, compartilha com mais pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia. E olha só, muitas das vezes nós sim temos o chamado de exercer tal função na igreja. Só que nós temos que entender se o que estará acontecendo já é o momento ou ainda não é o momento. Porque se for o momento, tudo bem. Mas se não for o momento, isso pode trazer uma grande perturbação para o reino, para a igreja e também para você, que está recebendo uma unção na qual ainda não é o momento. Se prepare um pouco mais, leia um pouco mais, jejue um pouco mais, ore um pouco mais. Se dedica na presença de Deus, deposita tudo que você tem no reino de Deus. Uma hora, Deus vai pegar tudo que você depositou e vai começar a te usar de uma forma perfeita. Deus te abençoe.